Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se frustrou com alguma amizade. Aquela pessoa que você contava muito com ela e de alguma forma ela te magoou ou te fez mal, seja propositalmente ou não. E é nesses momentos que a gente começa a perceber que nem todo mundo que tá com a gente tá verdadeiramente do nosso lado, realmente se importa com a gente. E o problema nisso tudo é que a gente não tem como saber quando, como ou se as pessoas vão nos magoar de certa forma. Só que tem alguns sinais que essas pessoas nos dão e fica muito claro se a gente vai se frustrar lá no futuro ou não. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda e aqui nós estamos vivendo e aprendendo. Existe uma falsa ideia que nos é empregada pela sociedade no geral de que ter muitos amigos é uma coisa muito boa. Só que nem toda proximidade é uma conexão de verdade. Às vezes a gente tem ali vários colegas, mas amigos de verdade a gente pode contar no dedo. Só que algumas pessoas dão alguns sinais de mal intencionalidade ou de inveja, ou até mesmo, às vezes a pessoa nem ela sabe que ela tá fazendo, mas você consegue descobrir isso com o decorrer do tempo. A arma número um que as pessoas vão usar contra você vai ser a sua vulnerabilidade. O quanto você expôs para as pessoas sobre a sua vida. Por isso que eu falo que é muito importante que a gente não fale com as pessoas sobre absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Por mais que você precise desabafar, por mais que seja legal a gente compartilhar até os nossos momentos mais alegres também da vida, é muito perigoso a gente compartilhar com tanta profundidade toda a nossa vida íntima para as pessoas, porque a gente nunca tem como saber em que momento essa pessoa vai usar isso contra nós. E pode ser, igual eu falei, nem na pior das intenções, mas ela tem aquilo contra você. Ela tem uma arma ali que você deu para ela para usar para te ferir. Imagina a gente poder falar que a gente conhece outra pessoa e falar assim: "Não, porque essa pessoa jamais vai fazer isso comigo, ela não vai me frustrar, essa pessoa não vai me humilhar, não vai me prejudicar de nenhuma forma". Mas a gente nem se conhece. A vida inteira a gente passa se descobrindo quem a gente é. Imagina a outra pessoa. A gente nunca tem como falar que a gente pode confiar 100% nas outras pessoas. Por isso eu digo pra vocês, tomem muito cuidado com o que vocês compartilham com as pessoas. Eu já me frustrei com isso em relação a mim mesma, não em relação ao que as pessoas fizeram por mim. Eu já me expus para algumas pessoas que eu considero amigas, considerava amigas, só que eu me senti envergonhada da forma com a qual eu me expus, da forma com a qual eu falei as coisas que eu sentia, as coisas que eu estava passando por elas, porque era muito pessoal. E eu acho que assim, ninguém precisa saber, sabe? De coisas tão pessoais assim da nossa vida. Existem amizades que são ótimas no começo, que nos fazem nos sentir bem, que a gente se diverte, a gente dá risada junto, mas passa um tempo depois e você começa a sentir uma certa negatividade, um certo peso, você não tem mais paz com aquela amizade. E aí que a gente começa a perceber algumas coisas. Às vezes isso acontece do absoluto nada. Sabe aquele amigo que você não via há muito tempo e aí vocês combinam de comer alguma coisa juntos e sair juntos e quando você conversa com aquela pessoa, não bate mais, simplesmente, e você fala assim, nossa, ok, essa vai ser a última vez que eu vou ver essa pessoa, porque assim, não tem mais nada a ver com ela. Então tem amizades que são assim, que demoram muito tempo pra gente, né, de certa forma se desconectar da pessoa, e mesmo assim é difícil. E tem amizades que a gente vai, no decorrer ali da jornada, a gente consegue perceber mais fácil. E agora eu vou falar pra vocês quais são os sinais de que uma amizade não é pra você. Em algum momento você vai perceber que a pessoa minimiza as suas conquistas. Você vai toda feliz contar alguma coisa pra um amigo seu, uma amiga sua, e essa pessoa faz um desdenho, sabe? Você tá tão realizado, você tá tão feliz, e essa pessoa simplesmente trata isso como se fosse uma coisa normal, ou até te fala alguma coisa, ah, porque também é fácil de conseguir, ou porque todo mundo consegue isso não é nada, sendo que você tá muito realizado. A pessoa que te minimiza, ela tá demonstrando claros sinais de que não é pra ela ser sua amiga. Tem aquelas pessoas também que desaparecem quando você tá bem, então você tá todo feliz, conquistou um monte de coisa, você começou a evoluir na sua vida, começou a ver resultados, e essa pessoa simplesmente começa a dar desculpas de não querer mais falar com você, não querer mais sair com você, porque ela não suporta o peso de você estar bem e ela não estar bem, porque ela é uma pessoa infeliz e ela não suporta ver a felicidade das outras pessoas. Que é uma coisa que eu falo, por isso até é pra gente tomar cuidado do que a gente conta pras outras pessoas, porque as pessoas querem ver você bem, mas
não melhor do que elas. Elas sempre vão ter aquilo ali dentro delas de que você não pode estar numa posição melhor do que elas. Então, por isso que às vezes essas pessoas se afastam de nós quando a gente tá bem. Um outro tipo de amizade que eu também gosto de fugir são daquelas pessoas que querem saber demais da sua vida. Querem saber do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua vida pessoal, tudo é sobre você. Ela raramente vai falar alguma coisa sobre a vida dela pra você, vai te falar ali por cima, mas ela sempre vai estar muito querendo saber sobre você. E você, às vezes, na inocência, vai ali e vai falar tudo pra essa pessoa porque você tá empolgada, você quer compartilhar esses momentos. Então é muito importante tomar cuidado com esse tipo de amizade. Agora, essa aqui que eu vou falar, pra mim, eu acho que é a pior de todas, que é aquela pessoa que gosta de fazer brincadeirinhas de mau gosto, falar sobre sua aparência, falar sobre alguma coisa sua que você contou ali no momento de intimidade, ela usa isso pra te zoar, sabe? Pra tirar sarro de você. Isso pra mim, assim, é um dos piores tipos de pessoa que tem. Às vezes tem coisas que você nem percebeu em você mesmo e essa pessoa focou tanto em você, ela acaba te falando coisas que você nem se importava. Ela te fala sobre, sei lá, o tamanho do seu nariz e você nunca tinha reparado nisso. E aí você começa a reparar e começa a ficar mal por conta disso. Ou ela te fala sobre alguma coisa da sua personalidade que você ri alto demais. E aí você começa a perceber e começa a ficar mal com isso. Um outro tipo de amizade, e essa eu consigo perceber com muita facilidade, pessoas que comemoram os seus erros disfarçadamente. Eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu uma vez. E era assim, um amigo do meu marido que ele tinha. E eu sempre falei que o amigo dele era muito invejoso, porque ele queria tudo, e dava vários sinais, assim, sabe, de querer coisas iguais. E uma vez eu cheguei assim com o carro e eu falei pro meu marido, eu falei, olha, tá vazando um pouquinho de água aqui embaixo do carro, preciso olhar, né? E esse amigo do meu marido tava junto. Na hora que eu falei isso, esse menino sorriu. Na hora, sabe, a pessoa não conseguiu nem disfarçar, tipo assim, nossa. Que bom, eles têm um problema ali, sabe? A pessoa queria te ver prejudicado de alguma forma. Parece até besteira, mas a gente consegue perceber em sutilezas, porque as pessoas não conseguem disfarçar esse tipo de atitude. E no fim nem era nada, era só a água do ar-condicionado mesmo, porque eu não entendo muito de carro, tava só caindo a água do ar-condicionado. Mas ali, naquele momento, eu vi, na hora, o quanto essa pessoa ficou feliz. Caso alguma coisa ruim tivesse acontecendo ali, caso a gente fosse ter um prejuízo com o nosso carro. Outro tipo de amizade que também é fácil de perceber, mas essa você vai percebendo ali na sutileza, né? Com a observação. Que é a pessoa que cria uma certa rivalidade com você, uma certa competição. Sabe quando você vai contar toda feliz pra alguma pessoa que você recebeu um elogio no trabalho? Essa pessoa vai falar que ela também recebeu um elogio, que o dela até foi melhor do que você. Ela sempre vai querer ter alguma vantagem em cima de você. Então ela foca em você e começa a competir com absolutamente tudo da sua vida. E isso é um perigo gigantesco, porque esse tipo de pessoa, ela vai querer tirar tudo que você tem, porque ela vai querer ser melhor que você. Às vezes não é nem porque ela quer o que você tem, é porque ela só quer mostrar pra você que ela é melhor do que você. E tem o pior de todos, que eu acho que é o mais comum de todos, que é o amigo invejoso. Ele é sutil. Ele vai aparecer mais ali naqueles momentos de uma crítica, diminuir tudo o que você faz. Ele vai desprezar as coisas que você tem. Ele vai te colocar para baixo. E esse amigo invejoso, ele não vai te apoiar nos momentos que você precisa. Ele vai sempre estar torcendo para que algo de ruim aconteça com você. É estranho falar sobre isso, né? Porque se você for parar para pensar na lógica, não faz sentido nenhum ter uma pessoa ali que tá do seu lado e ela tem inveja de você e ela quer o que você tem, que parece um absurdo, né? Fala, cara, como que essa pessoa consegue estar aqui comigo, vendo tudo que eu passo, todas as minhas batalhas, todas as minhas vitórias, e essa pessoa simplesmente querer me prejudicar? Só que às vezes essa pessoa é tão triste, tão mal amada, tão infeliz com a vida dela, que nem ela percebe que ela tá agindo dessa forma. Por isso que é importante que a gente perceba antes. As pessoas não querem ter inveja. Só que aí, pra esse tipo de situação, só existe uma única saída, que é você se afastar dessa pessoa. Porque a gente não é obrigado a ficar com uma pessoa uma vida inteira só porque a gente ali tem uma amizade com ela, só porque a gente conheceu. A gente tem que pensar no que é saudável pra nós. E aí, se aquela pessoa tá te fazendo mal, te deixando pra baixo, se você só sente aquela energia negativa quando você tá com ela, a primeira coisa que você tem que fazer é se afastar. Porque não tem uma solução, sabe? Você pode até chamar a pessoa pra conversar, falar, ó, tô sentindo isso de você,
aquilo. A pessoa vai negar de todas as formas, ela jamais vai admitir. Então é por isso que eu falo de novo pra vocês: tomem cuidado com a quantidade de pessoas que você tem na vida de vocês. Eu tenho o seguinte lema na minha vida: quanto mais pessoas na minha vida, mais problemas. Pode ser cruel, vocês podem até achar que é um absurdo falar isso, porque a gente precisa de pessoas, a gente precisa ter amizades, mas eu, Amanda, eu não sinto falta de ter amizade. Até nos piores momentos, assim, se eu quisesse desabafar, eu desabafava com a minha psicóloga e só. Mas para as outras pessoas, eu já aprendi muito nessa vida, com muita frustração, que a gente não entrega tudo o que a gente sente. A gente não entrega as nossas fraquezas, a gente não entrega as nossas dificuldades nas mãos das outras pessoas, porque em algum momento pode ser que essa pessoa use isso contra você. E a verdade é que para você ser amado, você não precisa compartilhar sua vida toda com as pessoas. Você não precisa se abrir e nem se expor e nem deixar sua vida na mão das outras pessoas. Eu gosto sempre de trazer uma reflexão aqui para que vocês, né, saiam desse vídeo da forma diferente que vocês começaram a assistir. E hoje eu queria que você observasse uma coisa. Hoje, qual amizade sua tem feito mal para você? Com quais pessoas você tem andado que tem te deixado para baixo, que tem te humilhado, que você, assim, às vezes até já percebeu, mas não de uma forma tão consciente, uma forma mais inconsciente, você já captou alguns sinais e hoje você coloca para refletir sobre isso e você descobre que talvez aquela pessoa não sirva mais para ser sua amiga. E principalmente perceba se você está se diminuindo para caber na vida de alguém, se você está deixando de se expandir para continuar naquela amizade, porque às vezes a gente pensa tanto nas outras pessoas que a gente acaba se deixando de lado. E esse problema eu falo exatamente aqui nesse vídeo, que é sobre você ser egoísta. O porquê que é importante você pensar em você em primeiro lugar. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, porque aqui eu sempre falo sobre esses assuntos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!